Olá, muito bom dia para você. Sexta-feira começando, Record News Rural está no ar. A safra brasileira de café está praticamente concluída e os números mostram um desempenho melhor que do ano passado. Houve aumento na produtividade, destaque para o crescimento expressivo do café Conilon. Mas enquanto os produtores já estão de olho nas chuvas que devem garantir uma boa florada para 2026, o setor também enfrenta desafios com preços instáveis, exportações em queda e o alerta para risco de adulterações do produto final. O produtor de café está de olho na volta da chuva na expectativa de uma boa florada para a safra 2026 e contabiliza como foi o ciclo 2025 que está na fase final, com quase 100% da colheita concluída. Dados da Companhia Nacional de Abastecimento estimam que a atual temporada deve fechar com 55 milhões de sacas do grão, volume superior ao ano passado, resultado da maior produtividade que passou de 28 para 29 sacas por hectare. Desde 2020, quando nós tivemos uma safra de 63 milhões de sacas, isso fez com que, até então, houvesse uma normalidade que era entendido que a produção assim seguiria. De lá para cá, nós tivemos vários fenômenos climáticos, com Laninha, Ninho, tivemos geada, tivemos o excesso de calor. Esse ano de 2025 seria a bienalidade negativa. No entanto, nós tivemos uma produção igual ou superior ao do ano passado. O levantamento indicou também que, do total, 35 milhões de sacas são da variedade arábica, que é predominante no estado de São Paulo, com queda de 11% em relação à safra anterior. Já o tipo Conilon deve registrar 20 milhões de sacas, alta expressiva de 37%. Ainda de acordo com a Conab, o período deve encerrar com queda na área em produção em torno de 1%, ficando em 1.800.000 hectares. Por outro lado, a área em formação teve alta expressiva de quase 12%, chegando a 395 mil hectares. O preço do café, que chegou a cair nos últimos meses, deve apresentar uma nova alta no final do ano, após o reajuste no preço dos insumos agrícolas. Já estamos esperando, Jéssica, um aumento por volta de 10, 15 e, dependendo do estado, até de 20% de imediato, que será a resposta a esse grande aumento que se teve da matéria-prima. De janeiro a julho, o Brasil exportou 23,7 milhões de sacas, queda de 16% em relação ao mesmo período de 2024. Já o valor exportado foi de 9 bilhões de dólares, crescimento de 44%, o maior registrado para o período. Diante dos altos e baixos do café pela pressão internacional, a Associação da Indústria orienta como evitar produtos alterados. O selo da ABIC, eu digo que é a última fronteira entre a indústria e o consumidor. Então, a gente sempre faz o alerta ao consumidor que ele deve procurar as certificações da ABIC. É a única forma de proteger e saber que aquele produto está adequado segundo a legislação. O valor bruto da produção do agro cresceu mais de 11% em agosto. O montante alcançou 1,406 trilhão de reais. Com o bom desempenho das culturas de amendoim, soja, milho, café, mamona e algodão, a lavoura registrou um crescimento de 10,8% no VBP em agosto. Já a atividade pecuária totalizou 12,3% de aumento, puxada principalmente pelo bom desempenho de bovinos, frango, leite, suínos e ovos. Com isso, o valor bruto da produção do agro alcançou 1,406 bilhões de reais no último mês. A soja segue tendo a maior participação, respondendo com 322,1 bilhões de reais. Na pecuária, a bovinocultura responde por 204,1 bilhões de reais. Ao todo, o valor do VBP teve um crescimento de 11,3% em relação à safra passada. O estado de Mato Grosso representa 15,7% do total, com 221,3 bilhões, seguido de Minas Gerais com 12% e 168,3 bilhões de reais
São Paulo com 11,3% e 159 bilhões de reais. E Paraná com 11,2% e 157,4 bilhões de reais. Uma análise sobre os produtos mostra que em Mato Grosso, a soja, o milho, o algodão e os bovinos representam 93% do total do VBP estadual. Já em Minas Gerais, o café, a soja e o leite têm destaque, com participação de 57%. Em São Paulo, a cana-de-açúcar, o café e a laranja puxam 63,6%. Finalmente, no Paraná, milho, soja e frango representam 63,5% do total. O mercado tem registrado leve queda nos valores do boi. O indicador do boi gordo CPEA-Esalq continua se mantendo abaixo dos R$ 305. Isso porque, de acordo com levantamentos do Centro de Pesquisas, os volumes negociados no mercado pecuário estão reduzidos. Os frigoríficos estão com baixa necessidade de compra, menor que a oferta, o que alonga as escalas e causa queda nos preços em quase todas as regiões, acompanhadas pelo CPEA. Os preços médios do suíno vivo avançam setembro nos maiores patamares do ano. Entenda agora os motivos. Apesar das recentes baixas em termos reais, os preços do suíno vivo seguem avançando. De acordo com o CPEA, o segundo semestre já é marcado por uma demanda maior, o que tradicionalmente contribui para elevar as cotações. Agora, o movimento está associado à baixa disponibilidade de carne suína no mercado interno, reforçada pela diminuição do número de abates nos últimos meses e pelo aumento dos embarques, principalmente nos 3 principais exportadores da proteína brasileira: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Para fazer bonito nas arenas de rodeio, os touros seguem uma rotina de cuidados rigorosa. Alimentação balanceada, manejo diário, acompanhamento veterinário e protocolos internacionais garantem que eles estejam preparados para a competição. Antes mesmo que o touro chegue até a arena, os cuidados são diversos. Alimentação balanceada, manejo diário, protocolos sanitários e acompanhamento veterinário fazem parte da rotina desses animais que são considerados verdadeiros atletas. É muito cuidado, é cheio de detalhinho. Por exemplo, a alimentação é balanceadinha, ração, silagem. Ele tem uma dieta total em casa também. Dietas ajustadas, horários de trato e observação constante garantem que os touros cheguem preparados para a prova. O Paulo, que é tropeiro, já tem a boiada há mais de 3 anos. Para ele, viver a rotina de participar dos rodeios e contar com o apoio do filho de apenas 5 anos é uma paixão que não dá para explicar. O desempenho dele é reflexo do que nós faz para trás aqui. Tem que dar o melhor para ele poder dar o melhor para nós lá na pista. Até o animal chegar aqui na arena, uma série de protocolos precisam ser cumpridos. Além do veterinário local, a equipe internacional que organiza o rodeio traz de fora um médico veterinário que analisa toda a qualidade e segurança do rebanho. Nós temos um protocolo internacional que é enviado com antecedência para os organizadores e eles são obrigados a cumprir. Além do veterinário local, que é responsável por toda a documentação, a PIBAR traz um veterinário especializado em bem-estar animal que está presente nos maiores eventos do Brasil, porque nós costumamos falar que a PIBAR tem 2 estrelas, o competidor e o outro é o touro. Os animais são alojados em propriedades próximas em ambientes que se aproximam ao máximo da rotina natural. Baias individuais, sombra, água limpa e coxos separados ajudam a manter a tranquilidade e a saúde. Esse item nutricional é fundamental em si, então ele necessita de uma dieta balanceada de forma diferenciada aos touros de produção, né? Um casarão que atravessa gerações e guarda marcas de mais de um século. Na região de Uberlândia, em Minas Gerais, a construção resiste ao tempo e mantém as tradições do interior mineiro. A fazenda Pindaíbas está a poucos quilômetros de Uberlândia, na conhecida comunidade de Tenda dos Morenos. Quem recebe nossa equipe, o seu Luiz, dono da fazenda, a Juliana e o Adriano, que são os moradores do casarão hoje. Na entrada, o curral colado à casa traduz um hábito dos produtores de antigamente, acompanhar os animais bem de perto, às vezes até da janela da sala. Por falar em janelas,
A grande quantidade delas em cada cômodo e o material usado definem o estilo colonial. O arrimo do curral, feito de pedra tapiocanga, e o paiol de madeira suspenso entregam que o casarão é centenário. 130 anos, para ser mais exata. Tem 41 anos que eu adquiri isso aqui. Na época, eu trabalhava com um rapaz e a família dele herdou isso aqui do avô. Aí, na época, eu consegui comprar isso aqui. Só que quando eu comprei isso aqui, estava uma casa assim, ela é uma casa antiga, eu imagino que ela hoje é mais ou menos uns 130 anos. E eu tive que fazer umas reformas bruscas nela, porque ela estava bem detonada, entendeu? Mas aí, durante esses 41 anos, eu venho fazendo, sentando um tijolinho dia a dia. Então, esse aqui hoje é meu sonho. Mas todas essas reformas foram pensadas para manter ao máximo a originalidade do lugar. Esse banheiro, por exemplo, não existia. Foi construído em meados de 1990. Mas uma forma que o seu Luiz encontrou de conservar o estilo foi tirar o portal e a porta de outro lugar e instalá-los no cômodo. Outra entrada modificada por ele foi a do quarto principal. Nesse rumo aqui, mais ou menos, tinha uma porta que dava acesso para esse quarto. O que os antigos faziam? O quarto das filhas mulheres, talvez das crianças, então tinha que passar no quarto dos pais. Aí, na época, eu achei que já não era necessário mais. Eu peguei, ranquei, fechei e isolei o quarto. O forro de algum dos 12 cômodos do casarão ainda é original. Já de outros, como o da cozinha, o seu Luiz precisou colocar. Do lado de fora, uma mangueira centenária que, claro, a família também manteve. Ela fica bem em frente à bica d'água que atravessa a área da casa. Se a gente for pegar os casarões mais antigos aqui da região, você vai ver que uma grande parte dessas casas ainda mantém essas bicas, né? Então, porque não tinha pia. Né? Então o que eles faziam? Eles já colocavam a louça, elas eram feitas em coxos de madeira, né? E eles iam colocando as louças, prato e tudo mais, né? E de vez em quando escorregava o prato e ia cair lá embaixo. Hoje a bica definitivamente não é usada para a Juliana lavar louça, mas para refrescar o ambiente, trazer aquele barulhinho gostoso de água e para seguir fluindo como símbolo de uma herança que se recusa a secar. Embora o casarão seja um sonho realizado do seu Luiz, o produtor rural nunca morou nele. Cedeu para o filho caçula morar e, sem pensar duas vezes, o Adriano se mudou com a esposa. Foi um convite muito especial, a gente não imaginava, né? A gente, pela idade que a gente tem, muita gente falou assim, vocês não vão dar conta e não sei o que tem, mas foi um convite muito especial que a gente teve. A gente ficou emocionado. Foi fácil adaptar, Juliana? Foi. Assim, no começo foi um pouquinho mais complicado, porque eu nunca morei em fazenda, né? E no começo eu imaginava, falei assim, não vai dar conta de adaptar. Porque sempre morou em cidade e tudo era novidade, né? Passou tudo a ser diferente. Hoje, na terra, que tem 25 hectares, eles produzem banana e comercializam em 7 cidades da região. Mas a Juliana, que nunca havia morado na roça, quer aproveitar o espaço para se aventurar até na pecuária. Eu vou colocar umas vaquinhas aí, tirar um leitinho, fazer um queijo, né? Para quem veio da cidade, está adaptando muito bem. Ixi! Mas como não gostar, né? Daqui não tem como, né? É muito lindo. A gente acompanha alguns produtores aqui, algumas pessoas, e a principal preocupação deles, manter a característica do lugar. E um lugar desse aqui, mesmo a gente vê aí em ar-condicionado, internet, TV e tudo mais, mas o que? Não perde a originalidade. Que lugar gostoso, parece que acabou de sair de um quadro, né? Vamos ver agora como é que fica a previsão do tempo para esta sexta-feira em todo o Brasil. Nessa sexta, a área de alta pressão associada à massa de ar polar continua influenciando a região sul, mantendo o tempo mais firme no interior, enquanto ventos marítimos mantêm chuvas no litoral do Paraná e norte de Santa Catarina. No sudeste, a circulação de umidade continua provocando chuva no litoral de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. No nordeste, o deslocamento da frente fria sobre o oceano provoca chuvas no litoral sul da Bahia
e a entrada de ventos úmidos mantém as pancadas na faixa litorânea. No centro-oeste e na região norte, o calor e a umidade favorecem a formação de instabilidades sobre a região. Na região sul, a nebulosidade se concentra mais no litoral e faixa leste de Santa Catarina e do Paraná, com tempo mais aberto no interior da região, e sol aparecendo entre nuvens. No sudeste, nuvens carregadas predominam no litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e na zona da Mata Mineira, com céu mais aberto no interior paulista e mineiro. No norte e oeste de Mato Grosso, o tempo deve ficar mais nublado, enquanto em boa parte das demais regiões, céu mais limpo. No nordeste, nebulosidade maior no litoral sul da Bahia até o Rio Grande do Norte. No interior, o tempo firme predomina, e na região norte, nuvens mais carregadas no Amazonas, Acre, Rondônia, centro-sul do Pará e Tocantins. Nessa sexta, a possibilidade de geada na Serra Catarinense, na divisa com o estado gaúcho, e as temperaturas continuam mais baixas, em grande parte da região pela manhã. No período da tarde, em algumas cidades do leste de Santa Catarina e do Paraná, além do nordeste do Rio Grande do Sul, as temperaturas devem ficar mais amenas. Na região sul, chuvas fracas a moderadas ocorrem no litoral do Paraná e norte catarinense. Na faixa litorânea da região sudeste, entre São Paulo, Rio e Espírito Santo, as pancadas de chuva persistem e o risco é de atenção, com chuva moderada a forte. Em algumas áreas da faixa leste, noroeste de Minas e zona da mata, podem ocorrer chuvas mais isoladas, e as temperaturas ao longo do litoral e na faixa leste da região sudeste ficam mais amenas. Pancadas irregulares e moderadas a fortes no norte e oeste de Mato Grosso, e de maneira mais isolada em algumas áreas do norte de Goiás. Entre o litoral sul da Bahia e Salvador, risco de temporais. Chuva moderada a forte na faixa litorânea até Pernambuco, e até o estado do Rio Grande do Norte, chove de maneira mais fraca. No litoral do Maranhão e oeste do estado, podem ocorrer pancadas isoladas. E na região norte, risco de temporais em algumas áreas na divisa com Pará, Amazonas, Rondônia e Mato Grosso. No Acre, Roraima, sul do Pará, oeste do Tocantins e grande parte do Amazonas, o risco é de atenção para chuva moderada a forte. Rajadas de vento variando entre 40 a 50 km por hora em boa parte do país. Região Nordeste, Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Espírito Santo, boa parte de Minas, além da região sul. Em algumas áreas do interior do Nordeste, litoral sul da Bahia, Nordeste de Goiás, Sudeste do Tocantins, faixa leste de Mato Grosso do Sul e oeste de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e do estado gaúcho, rajadas que podem alcançar até os 70 km por hora nessa sexta. A umidade relativa do ar continua em alerta entre o interior do Nordeste, Piauí, Ceará, leste do Maranhão, oeste do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Bahia, sul do Tocantins, oeste de Mato Grosso do Sul, ficando abaixo dos 20%. Em boa parte da região central, além do interior do Nordeste, oeste de São Paulo, Minas, noroeste do Paraná e Pará, além do nordeste de Roraima, a umidade deve ficar abaixo dos 30%. Já em relação às temperaturas, máximas de 22 graus em Porto Alegre e no Rio, 19 em São Paulo, 28 em Salvador, 30 em Goiânia e em Campo Grande, 35 em Palmas e 34 em Cuiabá. Mesmo com maior disponibilidade, os compradores de milho estão esbarrando nos preços mais elevados. A exportação também ganhou mais ritmo nos últimos dias, depois de atravessar boa parte do ano, registrando desempenho abaixo do esperado. Enquanto isso, o sorgo ganha destaque com novos mercados e possíveis novos usos. Para falar sobre esses assuntos, eu converso agora com o Paulo Bertolini, que é presidente da Abramilho. Bom dia, Paulo. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Ingrid. Bom dia a todos. Prazer te receber aqui para falar desses dois assuntos muito importantes, essas duas culturas muito importantes que a gente só vê crescendo, né? Mas aí eu quero começar pelo milho. A gente está observando nesse momento mais oferta, mais disponibilidade de milho. Mesmo assim, os preços também estão se mantendo firme? É o que o mercado tem mostrado, Ingrid. A primeira, a segunda e a terceira safra, elas devem consolidar uma produção próxima
de 140 milhões de toneladas. Agora, os preços têm sido sustentados primeiro por o produtor segurando um pouco a produção para não vender muito barato, e do outro lado um consumo interno, né, do Brasil crescente. E isso se faz através da cadeia da proteína animal e também do etanol de milho. E as exportações que vinham um pouco mais lentas no começo do ano, no primeiro semestre, nos últimos 2 meses elas impulsionaram. E isso dá um cenário para a gente otimista. Ao final do ano, nós exportarmos mais de 40 milhões de toneladas. E já estivemos com mais de 50 milhões, 55 milhões de toneladas exportadas lá em 2023. Foi um ano de boa produção, quase tão boa quanto esse ano, mas com o mercado internacional mais apto a receber rapidamente a nossa produção. E esse ano a gente vai fazer uma exportação um pouco acima do que aconteceu no ano passado. Bom, de acordo com dados do CPEA, nos 10 primeiros dias úteis de setembro foram enviadas para o exterior praticamente a metade, em 10 dias, foi praticamente a metade de todo o volume escoado em setembro do ano passado. As exportações, como a gente vem dizendo, também estão em alta, então deve sair mais milho do Brasil nesta safra. Sim, depende também, obviamente, da questão do câmbio nosso, né? Isso nos dá mais competitividade ou menos em relação aos nossos concorrentes e também a nossa eficiência logística. Se nós tivermos uma eficiência logística melhor do que vínhamos tendo, com portos, fretes rodoviários, ferroviários e também os hidroviários que são usados no caso do milho, a gente acaba ganhando competitividade e mercado. O mercado internacional é o mercado comprador. Embora nós concorramos com 3 ou 4 grandes produtores mundiais, né, além dos Estados Unidos, que é o principal produtor e hoje o primeiro exportador mundial, a Argentina também recupera espaço no milho, e a Ucrânia, que também exporta uma boa parte de sua produção para a China e também para a Europa, e acaba concorrendo. Então temos um câmbio favorável e uma logística mais eficiente, nos dá uma força nesse mercado internacional maior. Até porque a gente vem dizendo aqui também várias vezes sobre a questão da armazenagem dos grãos de uma maneira geral, né? Muitas vezes quando o milho chega já tem a soja armazenada ali, então a questão de logística é muito importante para o escoamento dessa produção, porque a armazenagem muitas vezes pode ficar comprometida também. Esse é o grande gargalo hoje da agricultura brasileira, Ingrid, e vai ser um dos motivos da desaceleração, se ela vier lá na frente, é a falta de armazéns. Então, hoje nós passamos de 130 milhões de toneladas de déficit de armazenagem, e todos os anos ele tem crescido em média 5 milhões de toneladas. Isso traz um cenário muito desafiador para o agricultor, para a indústria e para o exportador. Perde todo mundo, perde a sociedade também, porque onde não tem armazém de qualidade, o produto acaba perdendo qualidade, encarece o custo logístico, enfim, todo mundo acaba perdendo nisso. E para a gente mudar esse cenário, precisamos investir muito em armazenagem, principalmente dentro das fazendas. Hoje o Brasil não consegue armazenar aquilo que produz, com o déficit, como eu falei, crescente na armazenagem, e somente de tudo que nós temos hoje de capacidade estática, que é 210, 215 milhões de toneladas, só em torno de 16% disso está dentro das fazendas, que é o local ideal, inclusive, para que a armazenagem cresça, né, e se solidifique. E esse cenário só se muda com investimento, menos burocracia na tomada do investimento, prazos e custo de seguro, de juros também mais baixo para esses financiamentos, e principalmente uma infraestrutura com energia elétrica que também permita que essas obras aconteçam lá no interior, né, onde é o local de produção dos grãos.
porque a gente vem noticiando sempre aqui, né, o aumento na produção, a projeção, inclusive, olha, uma projeção da Conab divulgada na semana passada, aponta aumento de área cultivada de milho, tanto na primeira quanto na segunda safra, em relação ao registrado no ciclo 2024-2025. Aumenta a área, aumenta a produtividade, é uma notícia muito boa, mas a gente sabe, né, como você também está dizendo agora, que não tem onde colocar, não tem onde guardar. Então, muitas vezes o produtor acaba vendendo essa produção mais rápido, não com os valores que ele gostaria, porque não tem onde deixar a produção dele. Ou fica exposta, né, céu aberto, como acontece normalmente todo ano. Vocês noticiam aí na Record, produto largado a céu aberto lá no Mato Grosso e no Centro-Oeste principalmente, mas aqui no Paraná, onde eu estou, também nós tivemos problemas já logísticos em decorrência de uma falta de armazenagem suficiente para a nossa produção e aquilo que o Estado recebe de outras regiões. E isso também foi notícia de vocês. Agora, nós temos uma perspectiva, como você falou, de um aumento de área. A Conab fala agora em torno de 3,5% de aumento. Algumas outras empresas de mercado, de análise de mercado, avaliam em torno de 2,5% de aumento de área de milho. Mas a produção talvez igual ou um pouco menos do que nós tivemos em função de um risco climático um pouco maior para esse próximo ciclo, para essa próxima safra, em função da laninha, que pega principalmente aqui o sul do Brasil, com momentos de seca. Então, é uma expectativa que nós temos. Obviamente que esse ano o agricultor fez o dever de casa, trabalhou muito bem, e São Pedro ajudou muito, porque praticamente o Brasil inteiro teve uma boa colheita em função de um clima mais favorável. Agora, a nossa expectativa está em cima de custos para a próxima safra, principalmente em fertilizantes, que subiram muito, e também alguns defensivos, e alguns custos nacionais, mão de obra, combustíveis, né, diesel, custo logístico que tem crescido também. Isso tudo tira a renda, né, do campo, e que são desafios para que o milho se torne viável e atrativo para o produtor, a redução desses custos, né? Então, o produtor precisa estar muito atento a momentos de comercialização, de travamento de sua produção e também da compra desses insumos. É uma conta que precisa ser feita diariamente, né? Com aquilo que está acontecendo, com aquilo que pode acontecer, se chover, se não chover, se tem El Niño, se tem Laninha. Mas eu queria agora mudar de cultura contigo, queria falar sobre o sorgo, né? Quando a gente fala do sorgo da porteira para fora, muita gente aí não sabe muito bem o que é o sorgo, para que ele serve. Você tem acompanhado algumas negociações, algumas conversas e tem novidade, né? O Brasil está ampliando o mercado de sorgo? Exato, o Brasil começou a exportar sorgo com navios recentemente para a África do Sul, mas também fez exportações via rodoviária para o Paraguai e Bolívia. O sorgo no Brasil, ele não teve uma importância em termos de volume tão significativo, mas no mundo inteiro o sorgo brasileiro passa a ter relevância, porque já somos o segundo maior produtor mundial de sorgo. Esses dados são da CropLife, que faz a sua própria estatística, independente da Conab, que aponta um número um pouco menor. Mas nós devemos estar na faixa de 7,5 milhões de toneladas de sorgo. E hoje o mercado internacional se abre principalmente para a Ásia e, em especial, para a China, que desde o protocolo do ano passado, fitossanitário aprovado, todas as etapas de aprovação aconteceram. Recebemos no começo de agosto uma delegação chinesa para vistoriar campos, algumas unidades de preparo e armazenagem do produto, né, do sorgo. E semana passada o Ministério da Agricultura enviou finalmente para a China, para o governo chinês, a lista de todas as empresas que estão aptas a processar, armazenar, embalar e exportar sorgo. Então, hoje, para que as exportações
sejam possíveis. O primeiro passo é que a China diga quais desses estabelecimentos ela concorda. Provavelmente ela deve aceitar nas próximas semanas todos eles, uma vez que a China está procurando sorgo. Várias empresas chinesas têm vindo ao Brasil ou entrado em contato com a Abramilho, também buscando informações e caminhos para que essa exportação aconteça. A gente acredita que ela vai acontecer tanto a granel, em navios, mas também, num primeiro momento, através de containers. Então, há uma possibilidade disso se viabilizar. Lembrando que na China não há muita diferença entre preço de sorgo e preço de milho. Então, elas seguem parecidos. E na China, eles utilizam esse sorgo tanto para ração animal, de peixes também, né? E também para a produção de uma bebida alcoólica famosa lá, chamada Baijiu. É como se fosse uma cachaça, uma pinga, né? Que pode ser muito barata e bastante popular, ou bastante sofisticada, de valor agregado por garrafa. E a China, então, ela representa essa nova fronteira para o nosso sorgo. É um desafio bastante grande, mas internamente nós acreditamos também que o consumo de sorgo deva aumentar, tanto para a ração humana, mas também, a ração animal, desculpa, mas também para a produção de etanol. Então, algumas unidades que produzem etanol a partir de milho também estão aptas a processar o sorgo. O sorgo, lembro, que em termos de quantidade de amido que gera esses processos, né, de produção de álcool, de etanol, ele é muito próximo ao milho. E o sorgo tem percentualmente um pouco mais, inclusive, de proteína em relação ao milho. Quer dizer que é um bom produto tanto para o etanol como também para rações animais. E a produção do DDG de etanol, né, da indústria do etanol, do sorgo, também serve com bastante qualidade a indústria da ração animal. Então, a gente tem um bom cenário para o sorgo. A gente acredita que o sorgo possa crescer em regiões onde hoje há um risco climático um pouco maior para o milho de segunda safra, ou em momentos onde o agricultor tenha perdido essa safra do milho, dessa segunda safra em especial, e que não queira arriscar tanto, já que o investimento do milho é um pouco maior do que o sorgo por hectare. Então, o sorgo passa a ser uma opção interessante, e a nossa sugestão é que os agricultores comecem a olhar o sorgo como uma opção, tanto da primeira safra, e em regiões que têm liquidez, que tenha consumo, que tenha possibilidade de contrato, inclusive antes do plantio, e também numa segunda safra, onde ele pode ser plantado, inclusive, em regiões mais amplas do que seria o ideal para plantio de milho. Então, ele tem uma abrangência bastante maior. E a gente acredita, dentro da Abramilho, o próprio governo, as empresas ligadas às sementes, à indústria como um todo, que o Brasil vai dar um salto na produção de sorgo de uma forma bastante rápida aí nos próximos anos. E certamente a gente passe a ser o maior produtor mundial de sorgo, impulsionado, obviamente, pelo consumo interno, por rações de etanol, e também para a exportação, principalmente da China. A China hoje importa cerca de 8 milhões de toneladas de sorgo, e quase todo ele vem lá dos Estados Unidos. E por uma questão geopolítica, a China está abrindo opção de importar de outros países. E aí o Brasil entra como a melhor opção para a China, uma opção confiável, já que nós fornecemos uma grande quantidade de soja, uma grande quantidade de milho todos os anos, carnes, enfim, todo o setor agropecuário brasileiro é fornecedor já tradicional da China, então eles já sabem o que encontrar aqui no nosso país. E a gente está muito confiante nesse mercado futuro.
Bom, Paulo, só para a gente ter uma ideia, nos últimos 5 anos a produção passou de 2 milhões para 5 milhões e meio de toneladas e até 2030 a estimativa é que o Brasil produza aí sim 10 milhões de toneladas, se igualando aos Estados Unidos, que é o maior produtor mundial de sorgo. A gente volta a falar mais disso em outro momento. Paulo, muitíssimo obrigada pela sua participação, pelo seu conteúdo aqui, sempre muito enriquecedor e esclarecedor. Obrigado, Ingrid. Um abraço para todos. Obrigada. E assim, essa edição do Record News Rural vai terminando. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. Um ótimo final de semana para você. Até mais.